Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal, a esse vídeo. Hoje eu quero falar especialmente para os homens que estão me assistindo aqui. Lógico que todas as mulheres são muito bem-vindas também, mas hoje eu quero falar com vocês, homens, com todos vocês que estão passando por uma relação abusiva. Eu sei que é difícil encontrar um vídeo, né, que fale especialmente para vocês. Eu mesma gravei vários outros vídeos, assim, eu sempre me refiro aqui, né, ao abusador. Eu falo muito para mulheres, né, assim, também porque são a maioria aqui no canal, são a maioria das minhas pacientes. Mas eu tenho recebido muitos comentários, assim, lógico que eu sei que muitos homens passam por isso, né, eu sempre respondo lá nos comentários, eu vejo vocês também, eu vejo o sofrimento de tantos homens que têm passado por isso. Mas eu sei que é difícil a gente achar, né, conteúdo que fale especialmente para vocês, porque tem algumas coisas, lógico, que são especiais, né, assim, que são bem características de quando são os homens que estão passando por isso, uma questão cultural principalmente. Por isso que eu acho que é importante a gente falar, ter uma abordagem mais específica, tá? É lógico que o que eu vou falar aqui hoje vai servir para todo mundo, né, para homens e mulheres, mas hoje eu então vou falar mais especificamente com vocês, tá certo? Primeiro eu queria começar falando, né, identificando de novo aqui com vocês, assim, o que que torna uma relação abusiva? Como é que a gente identifica que a gente está passando por uma relação abusiva? Eu não vou falar de novo aqui de todas as etapas, né, porque eu já falei em outros vídeos, vocês já sabem. Quem não souber, só eu vou deixar aqui também para esse outro vídeo principal que eu tenho. Mas de forma geral, a gente identifica uma relação não saudável, uma relação tóxica, uma relação abusiva, quando tem algum jogo de poder dentro da relação. E tem uma palavra que fica muito forte quando a gente fala de jogo de poder, que é a manipulação. Então, sempre que tem manipulação dentro de uma relação, essa relação não é saudável, tá? E aí isso é um ponto já que eu queria falar para vocês, homens, especificamente, né? Porque quando a gente fala de poder, tem um jogo de poder. Normalmente a gente pensa numa pessoa que é superior à outra, né? O que coloca de força sobre a outra. E aí a gente sempre lembra aí da questão da agressividade, né? Que lógico que pode acontecer, tem vários homens que são vítimas de mulheres que são agressivas, inclusive fisicamente. Mas uma característica que eu percebo nessas relações em que o homem é a vítima, é um jogo de manipulação muito mais sutil e que por isso às vezes não é percebida pela maioria das pessoas, né? Acho que só a vítima que sente mais. O que é esse jogo de manipulação mais sutil, assim? Ela vai mexer especialmente nessa dependência emocional que é criada, né? E aí tem uns joguinhos, né? Ficam vários jogos ali no meio. Por exemplo, começa, né? Normalmente começa de uma forma mais branda e depois aquilo vai se intensificando. Então tem aqueles joguinhos assim de ciúme, né, que é uma coisa que é muito presente, a questão do controle. Então eu vou ficar de cara feia, eu fico de cara amarrada toda vez que você faz alguma coisa que não me agrada. E aí eu fico de cara fechada, às vezes eu faço tratamento do silêncio, né? Então assim, eu não falo com você, eu te ignoro, ou eu não vou falar sobre exatamente o que me incomodou, né? Eu só vou ficar ali te tratando mal durante um tempão. Por quê? Porque isso faz com que eu molde o seu comportamento, entende? Assim, é quase como um condicionamento. Então eu vou te condicionando a fazer exatamente o que eu quero. E aí, então logo no início da relação isso fica mais sutil e aí, né, quando a pessoa tá lá, tá apaixonada, tá mais entregue, ela, não, é porque quer ficar comigo, eu não quero que você saia com seus amigos, por exemplo, eu quero que você fique comigo. Nossa, você prefere sair com eles do que ficar comigo? Começa a te tratar mal se você faz alguma coisa que a pessoa não goste. E é isso, lógico, que vai sendo intensificado com o tempo, né? E assim, gente, é muito importante a gente ter bom senso, né? Pra gente poder identificar aí quando eu tô falando de uma relação realmente abusiva ou quando eu tô falando de episódios, né? Todo mundo aqui sabe que não existe relacionamento perfeito, né? Assim, nenhuma relação é perfeita. É sem brigas, é uma relação saudável 100%. Não existe isso, né? A relação vai sendo construída. Mas tem algumas coisas que eu acho que é uma frase que eu falo, né? Que a gente tem que ir percebendo, assim, quando que a gente tá aceitando o inaceitável. Se você tem vergonha, por exemplo, de falar com as pessoas ou de contar para as pessoas o que está acontecendo ali dentro da sua relação,
provavelmente tem alguma coisa de errado. Isso também é um sinal de alerta. Porque uma coisa é, por exemplo, lá no início da relação, quando normalmente a gente ainda vem carregando muitas coisas de relações anteriores, né, muitas histórias não fechadas, às vezes algumas inseguranças, a gente traz para a relação atual que a gente está. E aí pode acontecer no começo de relação ter uma insegurança maior, se ainda não conhece bem o outro, né? Os dois ainda estão se testando, digamos assim, em relação à confiança, né? O que está acontecendo ali. E aí pode acontecer sim alguma cena de ciúme mais forte, ou o outro ter uma insegurança muito grande. Mas assim, quando isso é resolvido lá no começo da relação, sabe? Assim, as arestas são aparadas, né? Vocês conseguem conversar abertamente sobre aquilo, o outro percebe o erro, né? Ou consegue ir, sabe, assim, dissolvendo aquilo, e aí a confiança é conquistada, e aí não voltam a acontecer esses episódios, né? Desse ciúme, dessa insegurança, desse controle, ou acontece uma vez e depois, sei lá, demora anos para acontecer de novo, e aí a pessoa percebe de novo que ela estava numa fase complicada. Enfim, é isso que eu quero dizer, assim. A gente tem que entender quando uma relação é abusiva, quando a gente está aceitando o inaceitável, né? E isso fica se repetindo ao longo do tempo, né? E aí, assim, em vez de conversar e melhorar e não acontecer mais, às vezes a situação só vai piorando e vai ficando mais intensa, né? Ou quando é uma coisa esporádica dentro de uma relação saudável e que precisa, como toda relação, que as arestas sejam aparadas, né? Precisam ter as DRs, né? A gente precisa conversar sobre a relação, entender o que está acontecendo, entender o que o outro está sentindo, né? Mas assim, tem uma troca, né? E aí são relações que têm diálogo e que não tem manipulação nem jogo de poder, tá? Isso é importante demais, assim. Você é livre para falar o que você está sentindo. A partir do momento que você tem medo de falar o que você sente, porque você pode ser punido, tem alguma coisa de errado. Porque aí tá o jogo do poder, tá? Eu tenho medo de falar sobre isso, eu tenho medo de agir assim, eu tenho medo de falar o que eu quero fazer, porque eu sei que vai ter alguma represália sobre isso, vai ter algum tipo de punição. Então, tá errado, gente, tá? Então, isso é uma coisa importante. Tem a questão cultural aí para os homens, né, sobre essa coisa de ser mandado pela mulher, né, e existem várias brincadeirinhas aí no meio masculino, né, e que assim, eu sei que muitos homens sofrem com isso. Lá no meu curso, no Virei a Página, né, que é um curso online que eu fiz para pessoas que estão encerrando o relacionamento, ou que estão nessa tentativa de terminar o relacionamento, ou que terminaram e estão tentando ali resgatar a sua identidade após um término. Tem muitos homens que fazem esse curso até porque se sentem mais à vontade, né? Porque é um curso gravado, você não tem que interagir ali com ninguém, né? Vocês só escrevem para mim. E aí lá muitos relatos, muitos homens vêm falar comigo sobre como sofrem, né? Que assim, a percepção das outras pessoas é que eles são mandados pelas mulheres, né? E aí as pessoas não entendem, nossa, por que você se submete a isso, né? Por que você faz as vontades dela? E é sobre isso que eu quero falar, né? Essa dependência emocional, que eu sei que é o ponto, né? É o ponto principal de toda relação abusiva, né? Por quê? Por que a pessoa permanece nessa relação, né? Assim, por mais que esteja doendo, por mais que esteja fazendo mal, é como aquilo, né? Aquela imagem de estar abraçada num cacto, por exemplo, né? Tá machucando, tá cheio de espinho, mas a pessoa não solta, não larga. Eu entendo, eu sei que assim, quando a gente tá numa relação assim, a mistura é tão grande, né? Você tá tão misturado com aquela outra pessoa, você tá tão dependente emocionalmente daquela pessoa, que é como se você não pudesse mais viver sem aquela pessoa. Você não consegue imaginar mais a sua vida sem aquela pessoa, né? A mistura é tão grande que se você pensa em se separar, né? É como se fosse faltar um pedaço seu, né? Porque realmente, assim, a sua identidade tá tão misturada, você foi tão moldado por aquela outra pessoa, como eu falei antes, né? Assim, ela foi te moldando tanto que você se perdeu de quem você era e agora você não sabe mais. Então, assim, para você poder existir, você só existe na presença daquela outra pessoa,
né? Então, assim, é como se você tivesse sem um pedaço seu mesmo, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente primeiro, antes da gente, né, ter a coragem desse término, que eu sei que é uma das coisas mais difíceis, né? Às vezes as pessoas têm várias tentativas de término até realmente conseguirem né, se separar definitivamente. Às vezes tem os términos e aí volta e volta e volta, né? E aí fica nesse ciclo mais uma vez. Primeiro porque a gente fica numa dependência desses altos e baixos também, tá? Isso é importante, assim, essas relações abusivas, tóxicas, elas têm essa característica de estar sempre assim, né? Assim, é tudo muito legal e de repente é muito ruim, aí fica muito legal e fica muito ruim, sabe? Aquela briga homérica e aí faz as pazes, e fazer as pazes é muito bom, e aí fica nesses altos e baixos, né? Você nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, você nunca sabe se você vai estar bem ou não no final de semana, né? E aí você começa a evitar várias situações que podem causar problemas, enfim. E aí é como se o nosso cérebro, ele viciasse nesses altos e baixos, sabe? Então, assim, você fica dependente também, desculpa, dessa adrenalina. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas até que, né, terminam essas relações abusivas e depois começam uma relação saudável, elas sentem muita diferença, porque assim, na relação saudável, a relação é linear, né? Tem uma linearidade aí, não tem essa montanha-russa de emoção. É uma coisa mais estável, uma coisa que traz mais paz, né? E aí, às vezes, a pessoa acha que ela não tá apaixonada, que ela não tá envolvida, exatamente porque não tem aquela emoção toda. Mas a gente tem que entender que essa emoção toda, ela é viciante para o seu cérebro e ela é extremamente prejudicial a você, porque assim, ela vai te deixar numa sensação de alerta o tempo inteiro. E isso não é nada saudável, não é isso que uma relação é para ser, né? Não é, não serve para isso, uma relação não serve para isso. Uma relação não serve para que você fique pensando nessa relação o tempo inteiro. E esse é o segundo ponto. Segundo não, terceiro já, né, que eu tô falando. Quando a gente está numa relação abusiva, a gente está numa relação tóxica, a gente coloca a outra pessoa como o centro da nossa vida. Ela passa a ocupar um lugar mais importante do que você mesmo. Você passa o seu dia pensando e preocupado com aquela pessoa, né? E não de uma forma de início de relação, quando você está apaixonado, que você fica lá pensando na pessoa, né? Imaginando você com ela e tal. Não. De uma forma preocupada o tempo todo, né? Dessa forma de alerta o tempo inteiro, né? Assim, eu preciso ligar porque senão ela vai achar que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu preciso tirar foto de onde eu tô. Isso é o cúmulo do absurdo, né? Eu preciso tirar foto de onde eu tô para provar que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Eu preciso, assim, né? A pessoa tá em estado de alerta o tempo inteiro, assim, ela tá pensando o tempo inteiro o que ela vai fazer para não provocar nada de ruim dentro da relação. Ninguém consegue viver assim muito tempo, gente. Ninguém aguenta isso. Isso não é normal. Não é normal. Se a gente coloca, então, uma outra pessoa, uma relação no centro da nossa vida, não tem jeito da gente ter uma vida feliz e equilibrada, né? Assim, quem tem que estar no meio da sua vida, quem tem que estar no centro, é sempre você. É você, os seus sonhos, os seus projetos, o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento espiritual. Isso está no centro da sua vida. E tem várias outras coisas que complementam a sua vida para que ela seja ainda melhor, né? Eu falo que a gente é a obra de arte, né? O relacionamento vai ser a moldura, né? A moldura que embeleza ainda mais essa arte, que valoriza ainda mais essa arte. Né? A gente tem, por exemplo, a roda da vida, não sei se vocês já viram isso. É como se fosse um círculo realmente, e a gente vai dividindo ali, né? Tem várias áreas na nossa vida. Então a gente tem o nosso relacionamento que está ocupando ali uma área da nossa vida, a gente tem o nosso desenvolvimento profissional, a gente tem o nosso desenvolvimento espiritual, a gente tem a nossa vida social, a gente tem os nossos hobbies, enfim, tem várias coisas na roda da vida. Né? Se na sua roda da vida a sua relação está ocupando 90% do tempo e o 10% para o trabalho, por exemplo, está muito desequilibrado. Né? Como se a gente tivesse uma mesa com 4 pernas, só que as 4 pernas não estão funcionando, assim, só uma que está equilibrando tudo. Né? Lógico que isso vai cair em algum momento. Né? Então, assim,
resgatar quem você é primeiro de tudo, resgatar a sua autoestima, tá no centro da sua vida de novo, né? É esse o caminho. Eu sei que não é fácil. Eu sei que se eu te disser, e é verdade, você pode acreditar, e eu conheço várias pessoas, tá? Que daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, você não vai lembrar, depois que você terminar com essa pessoa, que hoje te faz tão mal, que hoje você acha que você não vive sem ela, e daqui a 2, 3 anos, você não vai mais nem se lembrar dessa pessoa. Você vai passar dias sem nem pensar na existência dela. Eu sei que hoje isso parece impossível, né? Mas não é. É possível. Você existe sem essa pessoa. Você existe. Você pode viver e ser feliz sem essa pessoa que não está te fazendo bem. Identificar isso, né? Entender isso, entender quem você é, quem é que mora aí dentro, qual é a sua essência, né? Resgatar a sua identidade antes de tudo é o primeiro passo, tá certo? Vou encerrar por hoje, né? Porque esse vídeo já tá longo. Mas eu prometo vir aqui gravar outros vídeos, né, especiais para vocês homens, mas eu convido vocês também a verem os meus outros vídeos, né, com um olhar aí aberto, né, e entendendo que quando eu tô falando ali no feminino, né, que vocês não se sintam mal, mas que vocês escutem com o coração ali, sabendo que também é para vocês, entendendo que eu vejo também que todo mundo, né, os profissionais sérios sabem que homens também passam por isso e muitas vezes, e o quanto é sofrido e o quanto é penoso esse julgamento, inclusive da sociedade, né? Então, assim, tem que ter coragem? Tem que ter muita coragem. Eu falo que a gente tem que ter os 5 minutos mais corajosos da nossa vida para a gente poder enfrentar um término de uma relação assim e permanecer, né? E não voltar atrás. Tá? Mas assim, identifica, tenha coragem e tenha certeza de que você dá conta. Muitas pessoas deram conta, você também dá conta, né? É possível uma vida de liberdade e a gente merece isso, tá certo? Espero que tenha ajudado de alguma forma nas reflexões de vocês. Eu vou deixar o link aqui do meu curso do Virei a Página, que eu tenho certeza que também pode ajudar você. E deixar o link também dos outros vídeos, tá certo? Obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, vou pedir que vocês curtam aqui para ser entregue esse conteúdo para mais pessoas. Se vocês puderem também se inscrever aqui no canal para sempre receberem novos vídeos, tá? Obrigada, tchau!